Agora temos a nossa primeira atividade com um convidado muito especial. Vamos falar sobre o Web Acessível, 20 anos de iniciativas e desenvolvimento no Brasil. A apresentação será feita pelo professor José Antônio dos Santos Borges, informático pela UFRJ, com mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela COP, UFRJ. Trabalha desde 74 no Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais da UFRJ, onde atuou em diversas áreas como projeto de sistemas operacionais, computação gráfica, sistema CAD para eletrônica e microeletrônica, multimídia e síntese de voz e computação para pessoas com deficiência. É hoje reconhecido como um dos mais profícuos desenvolvedores na área de acessibilidade na América Latina e coordena o Grupo de Pesquisas e Desenvolvimento em Tecnologias Assistivas na NSE UFRJ. Sob sua orientação, foram produzidos os sistemas computacionais mais conhecidos e utilizados nessa área no Brasil, como o DOSVox, Braille Fácil, Motrix, MacDaisy, Microfênix, MusiBraille e a Prancha Fácil, entre outros. Por favor, sim, professor José Antônio. Bom, como a gente volta aqui? Como retorna, por favor? Pode retornar, por favor, para mim? Para a primeira? Para voltar, como é que é? Queridos amigos, muito obrigado por estarem todos aqui. E eu fico super honrado de estar trabalhando com essa perspectiva, né, que é complicada, de contar um pouco sobre a história de um pouco mais de 20 anos de iniciativas e desenvolvimentos no Brasil no tocante à questão da web acessível. E aí eu começo falando um pouquinho sobre um ponto de início. Eu pensei que um ponto bom de início fosse 1988, quando existia aqui no Brasil uma rede chamada BitNet, né, que é uma rede que tinha sido trazida dos Estados Unidos, né, e era restrita a universidades e centros de pesquisa. Essa rede ela é executada a partir de mainframes IBM, de seus terminais. E ela tinha sido trazida com a ideia de diminuir os custos de comunicação e aumentar a interação na pesquisa. Essa rede era, na verdade, uma rede acadêmica. Ela era direcionada para uso exclusivo dos centros de pesquisa, em que quem utilizava eram absolutamente professores, pesquisadores, alunos, e ela não tinha nenhuma ideia de ser utilizada fora desse contexto. Bom, naquela época havia algumas pessoas que lutavam pela questão da disseminação das comunicações em prol da sociedade. Um desses homens era o Tadao Takahashi, que naquela época ele era o presidente da Sociedade de Informação. E o Tadao tinha ido ao Japão, e no Japão ele viu uma coisa muito interessante, né? O Japão tinha um desenvolvimento razoavelmente grande nessa área de comunicações, então ele via as criancinhas lá no Japão usando o computador, se comunicando, mandando informações uns para os outros, e o que impressionou mais o Tadao é que ele viu crianças e adultos cegos usando o computador e se comunicando através das redes japonesas. Então ele falou, meu Deus, isso é uma coisa revolucionária, nós temos que levar
isso para o Brasil. Isso nós estamos falando de 1990, o ano em que foi criada a RNP, que é a rede que foi, digamos assim, provocou a criação da infraestrutura para os primeiros serviços de internet no Brasil e deu início à democratização do uso da internet. Bom, para colocar essa coisa no Brasil, a gente tem que contextualizar um pouco como é que era o acesso dos deficientes visuais naquela época. Na verdade, havia um número muito restrito, muito pequenininho de pessoas que utilizavam computadores sendo cegos. Eram normalmente programadores que tinham sido treinados, né, pela IBM, né, e utilizavam, pela IBM e por outras pessoas também, outros cegos que tinham feito os cursos anteriormente, né, e utilizavam os terminais que eles chamavam de IBM 3270, e junto com o IBM 3270 tinha uma caixinha que eles chamavam de papagaio, né? Papagaio era um sintetizador de voz com uma voz bem robotizada, bem rouca, né? Mas era suficientemente boa para as pessoas cegas utilizarem o computador para fazer programas, para acessar informações, né? Poucas dessas máquinas tinham um display braille, em que o braille era mostrado. Isso já em 1990 já tinha esse tipo de dispositivo, mas era muito raro, né? Bom, mais ou menos nessa época começaram a aparecer os microcomputadores, o que veio realmente revolucionar a questão de acesso das pessoas à rede, porque a rede era uma premissa dos microcomputadores, né? E havia, então, esses microcomputadores normalmente estariam conectados a redes locais e conectados a computadores Unix, em que a internet já era uma coisa, digamos assim, comum, né? Mas as pessoas cegas, para utilizar os microcomputadores, faziam uso de alguns programas, alguns que eles chamavam de leitores de tela, escritos para o ambiente MS-DOS em inglês, né? Então, quem acessava esse tipo de ambiente, o cego que acessava, não era um cego qualquer, né? Era um cego super especial, super esperto. Eu coloquei aqui algum desses pioneiros em duas fotos, o Márcio Quedinho e o Domingos Cessa Neto, e o Zé Vilmar, Estácio de Souza, são pioneiros, né? Cegos, mas não são cegos quaisquer. São cegos que tinham uma formação sólida em computação, e naquela época não se imaginava que a informática iria atingir as pessoas cegas como realmente veio atingir nos últimos anos, né? Então, para esse acesso, tanto por terminais do mainframe quanto pelos micros, falando tudo em inglês, isso não era para qualquer um, era para alguns cegos especiais, alguns cegos especialmente treinados. E pouca gente naquela época imaginava que seria interessante disseminar o uso do computador para as pessoas cegas, digamos, entre aspas, comuns, né? E isso, na verdade, só começou a acontecer a partir de um projeto criado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado DOSVox, que teve seu início em 1993. Em 93 começava esse projeto, que foi criado basicamente para resolver uma situação específica. Na universidade tinha um aluno cego de informática, chamado Marcelo Pimentel, e esse aluno tinha entrado, tinha feito o vestibular, tudo feito em braille, só que lá na universidade, nenhum professor do Marcelo sabia braille. Então, a relação do Marcelo com os seus professores e com os seus colegas era complicada. A universidade até chegou a comprar um equipamento tipo um papagaio da vida, né, para o Marcelo, mas esse equipamento, dentro da burocracia universitária, acho que chegou, o Marcelo já estava formado, né? Então, demorava muito tempo. Então, a gente resolveu adotar o Marcelo, porque ele chegou numa turma, eu estava dando aula lá de computação gráfica, chegou o Marcelo para ter aula, e eu falei, meu Deus do céu, vou dar aula para um cego, o que eu vou fazer, né? Porque não tinha nenhum equipamento, não tinha nada. Então, com base nesse problema, nós acabamos criando um sistema computacional, né? E que não foi fácil criar, porque a gente, naquela época, não tinha sintetizador de voz em português, né? Não tinha nenhum tipo de tradutor especializado, né? Os micros não tinham placa de som, teve que ser criada uma placa especial para produzir som no computador. Ou seja, foi uma solução completamente na contramão das soluções que apareciam aqui no Brasil e que eram utilizadas por esses pioneiros, do Domingos e outros, né? E a gente optou também por não criar um leitor de telas, a gente optou por criar um ambiente operacional, porque a gente imaginava o seguinte, nós estamos no Brasil,
A cultura computacional dos cegos aqui é muito baixa. O próprio Marcelo estava começando informática, né? Então, não vou colocar na mão da pessoa uma coisa complexa, senão não vai sair nada. Então, criou-se um ambiente operacional específico, tá? E o Marcelo começou a se desenvolver. Porque você dá uma ferramenta para uma pessoa que é cega, uma ferramenta adequada, a pessoa voa, né? E o Marcelo, então, ele, através do DOSVox, ele começou a se comunicar com os outros colegas, né? Tinha uma pequena rede lá, ele mandava algumas informações na rede local, né? E ele tinha uma ideia, porque ele ouvia falar de uma coisa chamada internet. E os colegas que tinham acesso à internet através das estações SAM, que foram as primeiras máquinas da UFRJ conectadas à rede, né, falavam: Marcelo, esse negócio de internet é sensacional, a gente pode baixar programas, a gente pega utilitários, a gente tem um grupo de discussão, eu soube até que tem um grupo de cegos lá nos Estados Unidos que conversa sobre informática para cegos. O Marcelo ficou cada vez mais excitado, né? E aí falei: professor, a gente tem que resolver um dia, eu quero acessar a internet de qualquer jeito. Falei: tá bom, vamos lá, vamos tentar. E construímos, então, um pequeno emulador de terminal, o terminal da Digital, DEC VT52, né? Construímos esse programa dentro do DOSVox, né, para rodar no micro, conectamos com um modem de 300 bps, olha só a velocidade magnífica que a gente utilizava, né? E finalmente, a web estava ao alcance do Marcelo. Na verdade, o micro falava com uma estação SAM, a estação SAM ligada à internet, né? E aí o Marcelo começou a ter acesso. E era impressionante. A primeira vez que eu vi o Marcelo usando o computador com a internet, olha, parecia assim que era um anjo que tinha caído do lado dele, né? Ele ficou tão emocionado, as lágrimas corriam dos olhos dele, né? E ele deu um depoimento para mim, algum tempo depois, que vou ler aqui para o pessoal, especialmente o pessoal que é cego, que está assistindo. Olha só o depoimento do Marcelo. Imagine um jovem que acaba de tirar a carteira e começa a dirigir, ir a outros lugares, rápido e com liberdade. Bom, Marcelo era cego e nunca tinha dirigido um carro, mas isso que ele sentia como se fosse um piloto de Fórmula 1, não sei, né? Então era assim que eu me sentia. Eu lia o JB Online, né? O primeiro jornal da internet, fornecido através do IBASE, utilizando o micro com o programa Lynx. Lynx é um navegador textual que existia naquela época, existe hoje ainda, né? Um navegador não gráfico, né? E aí, um amigo meu chamado Dario Mor, que era um grande incentivador, me levou a conhecer a Blind News, ligada a uma BBS nos Estados Unidos, onde muitas notícias de tecnologia para cegos eram apresentadas. E aí, em pouco tempo, eu me tornei um cego global, e isso era maravilhoso. Então, o Marcelo, com certeza, foi o primeiro cego brasileiro, jovem, depois vamos dizer assim, dos cobras que a gente falou anteriormente, o primeiro cego comum a acessar a internet no Brasil, né? Então, mas a gente, observando o Marcelo, pensamos assim: peraí, mas o Marcelo tem amigos, os amigos do Marcelo vão querer acessar também essa internet, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, não era nada fácil. Então, a gente se uniu à USP, a Universidade de São Paulo, à Rede Nacional de Pesquisa, e criamos uma estrutura bem doida que está ilustrada nessa figurinha aí embaixo. Que você tem, então, a internet estava ligada ao centro regional da RNP, em que havia 12 linhas telefônicas. A gente dava o número das linhas telefônicas para as pessoas cegas, e nós construímos um software especial para comunicação, que era muito simples para acessar. A pessoa dava uns códigos, uns comandinhos e já entrava direto na internet, né? E um software que a gente dizia que promovia a acessibilidade social. Bom, o que seria acessibilidade social? Bom, vamos primeiramente entender como funciona essa questão de acessibilidade na computação ou na web, né? A acessibilidade ela é composta de 3 ingredientes. Esses 3 ingredientes têm que andar juntos, senão a acessibilidade não existe. As 3 partes são os seguintes: os ingredientes são o conteúdo, ou seja, aquilo que está sendo mostrado, e a sua apresentação. Esse é o primeiro componente.
Então, o conteúdo ele tem que estar preparado de forma conveniente, para ele poder ser consumido. Segundo, uma pessoa com deficiência vai utilizar uma ferramenta. Essa ferramenta tem que dar um acesso conveniente para esse conteúdo. E a terceira, mas talvez a mais importante delas, é o usuário. O usuário tem que saber usar. Não adianta você botar uma ferramenta maravilhosa, um conteúdo super bom, se o usuário não tiver um treinamento adequado para usar a ferramenta. Então, cada pessoa precisa de uma acessibilidade diferente. E os aspectos sociais, eles são talvez o mais importante de tudo. Se a gente não cuidar dos aspectos sociais, nada acontece. Bom, então, com base nisso, para a gente poder colocar os cegos na internet, né, a gente precisou pensar nesses aspectos sociais, né? E aí algumas pessoas tiveram importância especial. Uma dessas pessoas foi a Marta Gil. Marta Gil é uma socióloga que se preocupava muito com essas questões de dar acesso às pessoas com deficiência, criando, através de uma rede, a possibilidade das pessoas conversarem entre si, trocarem, aprenderem umas com as outras, tá? E, então, com a ajuda da Marta Gil, a gente criou um software chamado Discavox, que deu, então, a possibilidade, de se utilizar esse conjunto de informações aqui. E a gente conseguiu botar 400 cegos na internet. Um número, assim, escandaloso. Esse número, na verdade, era o sonho do Tadao Takahashi, naquele primeiro slide que eu mostrei, né? Ele sonhava em botar os cegos na internet e ele tinha colocado no jornal, nós vamos colocar 500 cegos na internet, e a gente não colocou 500, não, nós só colocamos 400. Mas, mesmo assim, já foi um número bem significativo. Bom, em 1988, então, a coisa começou a deslanchar, né? Começou a existir um programa especial para acesso, um navegador especializado, um navegador textual, que era muito mais acessível quando você tinha cegos iniciantes. Porque uma pessoa cega utilizando a web, ela vai utilizar um sintetizador de voz. E o sintetizador de voz, ele começa a falar. E a pessoa que é iniciante, ela fica de saco cheio de escutar aquela coisa falando tanto, mesmo que o conteúdo seja super interessante. Então, a gente viu uma ideia num site da Xerox que defendia que os navegadores para deficientes visuais, eles tinham que ser o mais divertidos possíveis. Então, tudo aquilo que acontece na tela do computador tinha que ser sonorizado. Então, aparece um link, o computador faz plim, aparece uma linha divisória, o computador faz tsh, né? Então, tudo que era web, tudo que era informação de HTML era sonorizado. E aí o que a gente conseguiu fazer com que as pessoas cegas mais humildes começassem a utilizar a internet. Bom, nessa época, os sites ainda eram muito acessíveis. Por que eles eram muito acessíveis? Porque eles eram essencialmente lineares. Era um texto, né? Eventualmente algumas coisas em negrito, mas os primeiros usuários, inclusive o Marcelo, começaram a reclamar. Poxa vida, tem uma figura aqui que eu não sei o que é. Especialmente porque ele usava o jornal, né? Tem aqui uma informação, essa tabela aqui está escrito assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, 20, 30, 50. Por que não está ao contrário? Rio de Janeiro, 20, São Paulo, 30, Minas Gerais, 50. Por que está nessa ordem tão estranha? Então, começaram a reparar que tinha coisas que não estavam legais na informação, né? Bom, mas a coisa só realmente começou a deslanchar a partir do momento em que o Bradesco recebe a visita de um técnico da Prodan chamado Laércio Santana, um analista de sistemas cego, que vai no Bradesco e fala assim, eu quero acessar as informações da minha conta corrente no computador. Aí, o que o Bradesco faz? Ele faz uma busca, eles vieram até conversar conosco aqui no Rio de Janeiro, mas não houve realmente um acordo. Então, eles contratam uma empresa chamada Micropower, está aí o presidente da empresa, o Francisco Soetel, a fotinha dele, e que essa empresa, uma pequena empresa no ABC, cria, então, o primeiro sintetizador de voz com boa qualidade e cria um leitor de telas para o Windows que eles chamaram de Virtual Vision. Tá?
E aí, o Bradesco achava que era simplesmente pegar isso aí e colocar na mão dos cegos, os cegos sairiam usando. Não funcionou. Porque, na verdade, para funcionar precisa conteúdo acessível, precisa de ferramenta e precisa de usuário treinado. Então, o Virtual Vision, na verdade, logo de que ele começou a ser disseminado, chegaram à conclusão que as pessoas não conseguiam usar, simplesmente porque não existia treinamento. Então, no caso do Bradesco, a solução foi criar uma quantidade grande de cursos através da Fundação Bradesco para alfabetizar digitalmente as pessoas cegas para conseguirem ter acesso aos sistemas bancários. Realmente foram milhares de pessoas cegas treinadas pela Fundação Bradesco e que percebeu claramente que o técnico e o social têm que sempre andar juntos, senão nada vai funcionar. Bom, então os cegos começaram a acessar a web e as páginas começaram a se tornar cada vez mais complicadas. Entra no circuito as vendas pela web, né? Isso aí provocou um imenso diferencial na interação, a necessidade de ferramentas para fazer consistência de informações. Entra no ar os scripts, né, o JavaScript, o Basic Script, outros scripts para dar acesso a isso. As mídias impressas começam a publicar jornais cada vez mais complicados e trazem do mercado editorial uma complexidade escandalosa para que a página a ser apresentada graficamente pudesse ser a melhor possível. Algumas páginas dinâmicas começaram a aparecer, com o uso de grande lógica de programação. Então, de um momento para outro, os cegos começaram a perder o acesso. Cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Então, para se contrapor a isso, as ferramentas começaram a ficar mais complicadas. Por exemplo, o JAWS, que tinha sido criado em 1995, começa a se disseminar no Brasil e era tido como leitor de telas com maior capacidade para fornecer leitura acessível. Mas custava, naquela época, $2.000, ou seja, para se usar o JAWS precisava piratear, porque não era realmente um software social. E aí a acessibilidade cada vez mais complexa, e aí isso não foi só um caso do Brasil. No mundo inteiro esse problema de acessibilidade começou a se tornar muito severo e ficou mais complicado porque os produtos de venda para o mercado americano, especialmente vendas para o governo começou a exigir, tem que ser acessível, tem que ter características de acessibilidade. Bom, e aí um consórcio W3C criou um grupo, né, chamado WAI, e que promulgou, então, um conjunto de orientações, que foi chamado de WCAG, tá? Isso em 1999. Era um livrão imenso, gordo, com centenas de milhares de orientações, né? E muito direcionado ao uso por deficientes visuais, cegueira e baixa visão, né? E aí o que acontecia? Chegava esse livrão, as pessoas aqui no Brasil queriam fazer uso desse livrão e não conseguiam, porque era muito complicado demais. E aí algumas pessoas começaram a ter uma percepção que para usar aqui no Brasil tinha que ser um troço mais simples. E algumas pessoas começaram a criar o que se chamava de cartilhas. Pegava-se o WCAG, que era um documento completo, extraía o essencial, o mínimo, e se publicava, então, uma cartilha, porque é claro que não ia atingir o 100% da acessibilidade, mas era suficiente para grande parte dos problemas ficarem resolvidos. A cartilha naquela época que era mais conhecida era a cartilha do Otávio Gameleira, que existe ainda, se alguém tiver curiosidade, www.lupadigital.info. Essa cartilha hoje está bem defasada, porque a internet evoluiu e a cartilha foi criada com base no WCAG de 1999. Mas é interessante a gente dar uma olhada nessa cartilha, porque historicamente ela é muito importante, tá? E aí, a partir daí, uma série de pessoas começaram a brigar pela acessibilidade. Aqui eu dei destaque a duas entidades. Uma chamada iLearn.
É um curso de São Paulo, aqui tem a foto do Everaldo Bechara, que era o dono dessa empresa, infelizmente já falecido, né? E um outro grupo aqui do Rio de Janeiro chamado Acesso Digital. Tá? Acesso Digital, na verdade, era um grupo composto essencialmente por 3 pessoas, e eu tenho as fotinhos ali de embaixo: Horácio, a Leda Espelta, que está sentada na segunda fila aqui, né? E uma pessoa que se tornou um grande personagem da acessibilidade do Brasil, o Marco Antônio de Queiroz, que o pessoal conhece como MAC. Um dos prêmios aqui desse evento é o prêmio MAC. Tá? Marco Antônio de Queiroz era uma pessoa cega, devido à questão de diabetes. Ele tinha feito transplante renal. Bom, uma pessoa com gravíssimos problemas de saúde. Infelizmente, ele faleceu recentemente. E ele foi um dos principais criadores de alguns dos sites que ainda hoje são referência. O site Bengala Legal e o site Acessibilidade Legal. Aqui tem uma fotinha mais ampliada do MAC, aqui é o site Bengala Legal, né, que é um site que se preocupava em mostrar para as pessoas, motivar para a criação de sites acessíveis, mostrando como se fazia, discutindo os aspectos legais, discutindo os aspectos operacionais, né? Então, o Marco Antônio de Queiroz foi realmente uma das personalidades mais importantes aqui no Brasil e que a gente tem realmente que reverenciar, né? Bom, a partir desse esforço, algumas empresas começaram a se preocupar em fazer com que a acessibilidade pudesse ser verificada automaticamente. Se você cria um site, vamos fazer com que esse site possa ser verificado. Não dá para verificar tudo, não. Tá? E aqui no Brasil, um dos principais produtos que foi utilizado era um site inglês chamado Bob, tá? Que fazia uma verificação bastante razoável com base nas regras do WCAG 1. Né? Mas uma empresa aqui do Brasil, na verdade, uma ONG chamada Acessibilidade Brasil, de propriedade do Guilherme Lira, que está sentado lá da Leda, né? E se juntou a gente bem competente, né? E criou o primeiro verificador brasileiro de grande disseminação, seguindo também as regras do WCAG 1. Esse produto, eu conversando com o Guilherme ontem, ele falou: olha, estamos agora lançando a versão nova do Da Silva. O Da Silva foi o primeiro verificador brasileiro de grande disseminação, né? E que deu origem ao principal verificador que é mais usado aqui no Brasil, que é o ASIS, que também é de autoria do Guilherme e da sua equipe, naturalmente, né? Bom, aqui é a imagem do Da Silva, né? A imagem que existe hoje. Eu procurei, Guilherme, a imagem original do Da Silva, não encontrei. Só consegui publicar a imagem que está hoje na web, né? Bom, em 2002, aparece um fenômeno mundial chamado eGov. Os governos tinham a ideia de desburocratizar, aumentar a velocidade e diminuir as fraudes encontradas na relação das pessoas com o governo. E o governo brasileiro seguiu essa mesma onda. Tá? Só que isso provocou um fenômeno muito estranho. O fenômeno é o seguinte: se toda a relação com o governo é mediada pela web, quem não acessa a web simplesmente não é cidadão. E aí, essas questões de acessibilidade deixaram de ser umas questões de vamos permitir que a pessoa cega tenha a cega ou com deficiência de outros tipos, né? Ou visão subnormal. Não era simplesmente de dar acesso, é porque se não se desse acesso, a pessoa simplesmente deixava de ser cidadão. E aí algumas pessoas, algumas entidades começaram a brigar por isso, brigar seriamente, né? E aí, no caso, o SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, teve um papel muito importante. E aí temos o Marcos Kinski e a Miriam Simofusa como dois grandes lutadores, dois grandes reclamadores sobre a necessidade de que os cegos pudessem realmente ter acesso a tudo do governo eletrônico. Tá? Porque, se não tivesse acesso a tudo, seriam cidadãos de segunda classe. Ou simplesmente não seriam cidadãos. Tá? E aí, a partir desse momento, um pouquinho antes, na verdade, uma série de leis foram promulgadas. Não vou ler aqui as leis, mas em 2000 foi
foram promulgadas leis voltadas para a questão da acessibilidade nos meios de transporte. Ainda em 2000, as questões do acesso das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Isso tudo foi misturado num grande decreto chamado 5296, de 2004, né, que estabeleceu um prazo inicial, olha só, de 2004, um prazo inicial de 12 meses para que todos os portais e sites eletrônicos da administração pública passassem por um processo de acessibilização, de modo a viabilizar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações. Bom, nós estamos em 2016. Essa lei, esse decreto é de 2004. Isso até hoje, 12 anos depois, aconteceu assim 5%. Então, é uma lei que, como se diz aqui no Brasil, não pegou. Tá? E daí a importância de outras ações começarem a existir. Né? Primeira ação, a criação de um conjunto menor de regras, baseado na mesma ideia da cartilha do Gameleira. Né? Uma coisa mais simples que as empresas pudessem seguir, sem cair nas complexidades do WCAG. Tá? Porque, apesar das leis, havia uma imensa dificuldade e resistência das empresas e do governo em acessibilizar o site. Não era barato, não havia gente em quantidade suficiente, e não era realmente possível fazer aquilo. Então, era uma lei simplesmente incumprível. Uma lei boa, mas simplesmente incumprível, porque não havia insumos de ordem, digamos, operacional que viabilizassem. Então, foi criado um documento simplificado, uma cartilha, que foi chamada de EMAG, que é o modelo de acessibilidade do governo eletrônico. Né? E esse modelo, então, definiu regras simples que pudessem ser aplicadas dentro de critérios econômicos bem mais razoáveis do que a aplicação do WCAG, que, diga-se de passagem, é um excelente documento, mas aplicado ao Brasil é muito grande demais. Né? E aí, mais ou menos nesse caldeirão, começa a se buscar dentro do governo o uso de alternativas gratuitas, porque o governo pagava só de licenças de Windows R$1 bilhão por ano. Era um número excessivo, então o governo começou a buscar limitar os gastos com software. Né? E aí, com ênfase em Linux, software gratuito, software livre. Né? E aí, os problemas de acessibilidade ganharam um patamar, voltaram para trás. A acessibilidade que tinha sido conseguida com esses softwares sensacionais, com o DOSVox, com o JAWS, com o Virtual Vision, simplesmente deixaram de existir, porque a acessibilidade no Linux era completamente diferente e não havia treinamento. Tá? Bom, no caso do Windows, especificamente, uma solução que veio a realmente, digamos, solucionar grande parte foi o surgimento de um leitor de telas australiano chamado NVDA. Um produto gratuito, né, e que tomou grande parte do mercado do JAWS. Né? E outras iniciativas, o WebEm e outras iniciativas. Tá? Bom, então, essa foi a situação até 2006. Né? Em 2006, a web teve uma modificação muito grande. O surgimento da web 2.0 e o surgimento de APIs. Ou seja, se você tem um site como o Google, ou como o Google Maps, ou como o Twitter, esses sites começaram a disponibilizar ou vender application interfaces que tornaram possível a criação de serviços com diferentes estratégias. Isso aí, na verdade, com a ideia de disseminar. Claro que isso trouxe um outro problema, que é a necessidade de autenticação e autorização, que naquela época não era importante, mas a partir do momento que você torna um serviço disponibilizado para uso externo, não pela companhia que produziu, a autenticação e autorização tem que sofrer realmente uma modificação. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo que mostra que isso realmente é muito legal. Né? Tem aqui o YouTube. Né? YouTube na sua forma convencional.
cheio de figurinhas, né? Então, a pessoa cega ou a pessoa com uma dificuldade de dislexia vai entrar num site como esse, cheio de elementos, ele se perde completamente, né? Então, através desse ferramental, dessas APIs que foram distribuídas, por exemplo, pelo YouTube, se pôde criar um utilitário como esse aqui, que é chamado de VoxTube, né? Em que as informações estão listadas numa lista. A pessoa vai usando a setinha para baixo, ele vai mostrando cada uma das informações, chegou naquele que aperta Enter e pronto. Então, é uma acessibilidade diferenciada, é o serviço transformado para um outro tipo de interface. É claro que não se pode fazer isso para tudo, mas pelo menos para as coisas mais importantes, hoje já existe. Por exemplo, existe para Facebook, existe para Twitter, existe para YouTube e vários outros, Instagram e outros já têm essas interfaces especializadas. Elas não fornecem tudo que o site original fornece, mas elas fornecem acessibilidade. Elas permitem que uma pessoa comum sem um maior treinamento, consiga fazer o uso das informações. E, para completar, novos requisitos em projetos web, né? Para tornar os projetos mais versáteis, modificáveis e aproveitáveis, foi definido um novo modelo de geração de sites, em 3 camadas, que a gente chamaria de camada do programador, camada do designer e camada do conteudista. Pensa assim, o conteudista programa em HTML, um HTML simples. O designer programa transformando esse HTML numa coisa bonita de ser vista, CSS. E toda a lógica envolvida no site é feita por uma pessoa especializada em programação, utilizando uma linguagem que hoje em dia se estabeleceu quase como padrão, que é o JavaScript. Então, houve a separação do conteúdo, apresentação e dinâmica, ou seja, HTML, CSS e JavaScript. E aí, o que aconteceu? Essas regras antigas do WCAG pararam de funcionar, porque os paradigmas de construção de web se modificaram repentinamente. Então, tudo aquilo que tinha sido feito em termos de verificador automático, esquece, não funciona mais. E aí, foi necessário a criação de um novo conjunto de regras, tá? O WAI criou, então, um novo conjunto de regras que foi chamado de WCAG 2, em que o mais importante não é verificar se as figuras têm... É claro que isso é importante, mas é importante apresentar e navegar com segurança segundo uma estrutura e os papéis dos elementos do site. É claro que o CAG2 é um documento ainda mais gordo do que o WCAG1. E aí, como consequência, o governo brasileiro promoveu a criação das novas cartilhas, tá? E as novas cartilhas foram chamadas de EMAG versão 2, EMAG versão 3, e o próprio W3C criou a sua própria cartilha de acessibilidade, que é essa cartilha que eu aconselho todo mundo a dar uma olhada, né? A nova cartilha do W3C Brasil, né? Bom, e novos verificadores de acessibilidade, tá? Um novo da Silva, um novo ASIS, para atender a esses novos requisitos. Bom, será que a acessibilidade já conseguiu produzir os resultados desejados? Eu diria que para algumas pessoas, sim. Aqui temos uma foto do Lucas Radaelli, um analista de sistemas, jovem, que trabalha na Google, né? E ele utiliza todo esse ferramental de acessibilidade e influencia a Google para que os sites que sejam criados por ela tenham, com certeza, acessibilidade, tá? Mas é o Lucas, não é um cego qualquer, tá? O que a gente tem que brigar é que a acessibilidade seja para todos. E, por isso, esse todos@web. Não estamos preocupados em se um cego especial ou se uma pessoa que tem um treinamento especial consegue resolver. Não, tem que ser para todos, tá? E todos, se vocês repararam nessa palestra, se falou muito de deficiente visual. Porque, na verdade, naquela época, os deficientes visuais eram aqueles que tinham maior dificuldade de ter acesso. Bom, mas hoje em dia se busca acesso para outras pessoas. Então, talvez não
tanto conteúdo, mas mais... conteúdo, ferramenta, usuário, né? Então, conteúdo, tudo bem. Ferramenta para uma pessoa que não mexe as mãos é outra ferramenta. Ferramenta para quem só consegue mexer o olho é outra ferramenta. Então, nós estamos vivendo um momento de grande expansão das ferramentas para que elas possam fornecer acessibilidade para pessoas com outros tipos de deficiência. Autistas, síndrome de Down, pessoas com tetraplegia, pessoas com distrofia muscular, que na verdade, são em número muito menos do que as pessoas com deficiência visual. Mas para elas a acessibilidade é mais importante ainda do que para quem é deficiente visual. Tá? Bom, e aí 2010 traz novas possibilidades de interação, em que as soluções que eram antigamente criadas para pessoas com deficiência começam agora a se expandir no sentido contrário. Então, está se tornando comum utilizar comando de voz, que era uma coisa exclusiva de tetraplégicos, comunicação por gestos e olhar, que era uma coisa exclusiva por pessoas com graves deficiências motoras, agora estão se tornando comuns na questão de acesso. Tá? E as ferramentas criadas ao longo desses 20 anos para deficientes, estranhamente, começam a influenciar para a criação de novas ferramentas para pessoas comuns. E, como uma premissa, o design universal, ou seja, o design feito para todos. Bom, eu tinha alguma coisa aqui para falar sobre dispositivos móveis, mas o tempo está muito pequeno e eu quero terminar a palestra respeitando o prazo. Tá? O que é importante é que os dispositivos móveis trouxeram realmente novos ingredientes. Como os dispositivos móveis são muito pequenos em tamanho, eles têm limitações, acabaram estranhamente trazendo um grande incremento à acessibilidade. Se você, por exemplo, acessar, ao invés de www.facebook.com, se você acessar a versão mobile, que é mfacebook.com, você vai verificar que ela é super acessível, muito mais acessível do que a versão tradicional, o que é estranho, né? Então, as pessoas com deficiência, elas ganharam muito a partir do momento que os dispositivos móveis conseguiram produzir o seu resultado, né? Então, esses dispositivos, estranhamente, se tornaram bons para a acessibilidade. Isso é uma discussão imensa, mas eu vou pular ela, porque eu quero chegar ao futuro. Estamos em 2016 e nós temos que falar em futuro. A web do futuro e da acessibilidade na web. Bom, estão começando a aparecer algumas coisas que são totalmente novas. A primeira coisa são os dispositivos vestíveis, os dispositivos integrados ao ser humano. O mais conhecido é o Google Glass, né? Você põe o óculos e aí você está vivendo o mundo mediado pela realidade aumentada, né? Outra coisa, aí você tem os relógios, você tem imenso número de dispositivos vestíveis, e eles vão se tornar muito importantes porque eles representam um mercado extraordinariamente grande. Então, o futuro realmente é dos dispositivos vestíveis, né? E aí, ao falar em dispositivos vestíveis, você começa a falar em acessibilidade. Põe um Google Glass num cego. Como é que você vai resolver isso? Então, outras questões de acessibilidade estão aparecendo. Outra coisa é a internet das coisas. Tá? O mundo sendo controlado pelo indivíduo através das telecomunicações. E aí você traz novas demandas e novos desafios de acessibilidade. Por que eu terminei com essa transparência? Para dizer o seguinte, alguém falou assim, será que a gente já atingiu o limite da acessibilidade? Não, colega, agora é que começa a coisa. Tá? Agora que os problemas de verdade vão começar a aparecer. Queria agradecer muito pela sua atenção, espero que tenha agradado a minha palestra. José Antônio Borges, do Tespacite, meu telefone e meu e-mail.